Pôs-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não executes este pecado. E tendo dito isto, adoeceu. Amém. Essa passagem sobre Estevão, a gente vai ver Estevão, o mártir avivado. É uma faceta do avivamento que a gente muitas vezes não quer ela para nós, né? A gente quer a alegria do avivamento, a gente quer o poder do avivamento, mas o sofrimento que muitas vezes há no meio do avivamento, para nós é mais difícil da gente lidar com isso, mas é o tema que nós temos hoje na vida de Estevão, esse mártir avivado. A introdução nos diz o seguinte, né? O assunto da nossa lição é o martírio de Estevão, um avivado herói da fé, como um dos 7 homens que integraram o primeiro corpo de diáconos da igreja antiga. Estevão era cheio de fé e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, como está em Atos 6 e 8. Devido à sua situação como autêntico evangelista na unção do Espírito Santo, causou inveja aos adversários do Evangelho. O livro de Atos revela o martírio de Estevão por causa da sua perseverança no Evangelho. Nesse sentido, veremos que ele foi um servo fiel até a morte e receberá a coroa da vida, conforme Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Nós vamos ver essa história desse homem, que ele era cheio do Espírito Santo, que ele era avivado, né? A gente vai ver que ele pertenceu ao primeiro grupo de diáconos, mas que, por questão de inveja dos seus opositores, foi levado ao martírio, né? Mas como a promessa de Deus, né? Ele, indo sendo fiel até a morte, ele recebe a coroa da vida, né? E é a promessa de Jesus em Apocalipse 2:10, que é ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida, né? E muitas vezes a gente ouve e pensa ser fiel até a morte e infidelidade até o dia que eu morrer, né? Perseverando do Senhor até o dia que eu morrer. Isso é um aspecto, mas o principal aqui mencionado é ser fiel até o ponto de morrer pela fé. Então, por isso, claro, Deus é que nos dará força no momento, se precisarmos ser aprovados como Estevão e como os mártires, e no momento da aprovação de até dar a vida pelo nome de Jesus, o Espírito Santo nos dará essa força. Mas é uma condição, como ele diz, uma condição sine qua non, uma condição sem a qual não é possível, né? Alguém ser cristão e não estar disposto a ir com Jesus até a morte, até se preciso morrer, né? Então, quando eu puxo o pé para trás e digo, não, olha, eu sou cristão, mas morrer por Jesus, eu acho que não dá. Daí, então, posso com toda certeza me declarar que eu não sou um cristão realmente. Porque o cristão é aquele verdadeiro, é aquele que está disposto a morrer por Jesus, né? E aqui a palavra aqui é mártir, né? A palavra mártir, ela vem da origem do grego, que quer dizer testemunha. Então uma testemunha fiel de Cristo é aquela que vai até a morte testemunhando, precisa morre testemunhando de Jesus. Então isso é uma verdadeira testemunha, estar disposto a morrer por Jesus. Então quando nós não temos essa disposição, a nossa fé ela está sendo deficiente, ela é incompleta, né? Claro que é muito fácil, né? Eu aqui do púlpito, né? Todo mundo aqui com liberdade, todo mundo com seu terninho gravado, bem arrumadinho, a gente dizer isso, é fácil para nós, né? No momento do vamos ver que a gente... Mas nós temos que ter essa convicção em nós, né? Que se nós não nos sentirmos, né, convictos ao ponto de morrer pelo nome de Jesus, que Jesus nos dê essa convicção, para que então nossa fé seja completa, né? Porque o verdadeiro cristianismo é esse que é fiel até a morte e ser fiel no sentido de ser preciso morrer. Esse que está disposto de até morrer por Jesus, então para ele está reservada a coroa da vida. E assim foi Estevão, esse grande exemplo. A gente viu o primeiro tópico, irmãos, o testemunho de Estevão. Primeiramente, né, primeiro subtópico desse tópico sobre o testemunho de Estevão usado por Deus.
O nome de Estevão aparece pela primeira vez na escolha dos diáconos, em Atos 6, 3 e 5. Onde a gente vai ver os primeiros diáconos, né, que foram separados, que estavam tendo aquela situação que havia o trabalho social ali da igreja, onde as viúvas eram atendidas, né, e começou a haver uma reclamação entre os judeus helenistas, né, que as viúvas, no caso as viúvas da parte grega, os judeus que tinham também parte grega, elas não estavam sendo atendidas. Né? E devido a haver essa reclamação, né, os apóstolos, eles guiados pelo Espírito Santo, eles propõem que se levantem ali diáconos. Né? Se levantem 7 homens cheios de Espírito Santo e de fé. Vamos ler a passagem. Atos capítulo 6. Que os irmãos também acompanham na Bíblia, Atos capítulo 6. Versículo 2. 6 do 2 até o 6. Se alguém achou, por favor, pode fazer a leitura. Eu achei aqui, mas eu vou deixar para os irmãos falarem um pouquinho também. Atos 6, do 2 até o 6. 6, 2, é? 6 do 2 até o 6. E os 12 convocaram a multidão dos discípulos. Disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e servirmos a mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. E este perecem contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e de Espírito Santo, Filipe e Prócoro e Nicanor e Timão e Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. A gente não usa mais. Mas alguns se usam, né? Por exemplo, o Nicanor, eu não sei onde eu vi, mas a gente chega um Nicanor por aí em algum lugar. Eu já ouvi falar sobre alguém com esse nome, mas é geralmente pessoa de mais idade. Né? Mas então a gente vê que eles estabelecem aqui os diáconos. Para quê? Para servir as mesas. Então, inicialmente, a função do diácono é fazer o serviço da igreja, porque a palavra diácono, ela quer dizer servo. É isso que quer dizer. Diaconia quer dizer servir. Tem o verbo diaconai, é servir. Então, o diácono ele é um servo. Quer dizer que serve a igreja. Só que não era, precisa servir a mesa, então é qualquer um que serve. Não. As condições para ser o diácono, ali é mencionado que eles eram 7 varões, inicialmente, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então eles tinham que ser de boa reputação, quer dizer, que ter um bom testemunho na comunidade cristã. Eles tinham que ser cheios do Espírito. E aqui nós já pegamos nosso hábito aqui de consagrar as pessoas não batizadas do Espírito Santo. Porque a gente entende aqui que o cheio do Espírito, embora possa uma pessoa, em algum sentido, ser cheia do Espírito Santo sem ser batizado com o Espírito Santo, mas no uso de Lucas, geralmente está associado à experiência do batismo do Espírito. Porque é a maneira do Lucas usar. Então, para pessoas que já receberam aquela experiência inicial do batismo do Espírito Santo e que tem sido renovado constantemente, que tem se mostrado sempre cheio do Espírito. O Espírito Santo está agindo na vida deles, eles são cheios de sabedoria. E é interessante que mais adiante, quando o apóstolo Paulo vai trazer as condições, quais são os requisitos para ser um diácono, eles são muito parecidos com os requisitos para ser um pastor. Então, para ver a seriedade.
Então, para servir, precisava ainda ter todos esses requisitos de uma boa reputação, ser cheio de Espírito Santo e ter sabedoria de Deus. E daí tem um destaque especial para Estevão aqui. Né? A gente vê que eles elegeram, né? A gente vai ter o Estevão, né? O Filipe, o Prócoro, o Nicador, o Timão, o Pármenas e o Nicolau. Né? Desses aqui, os que ficam famosos é o Estevão, primeiro mártir da igreja, Filipe, o grande evangelista, né? Mais à frente vai se mostrar ele evangelizando a Samaria, depois evangelizando o eunuco. Né? E um aqui que se menciona, quem sabe se pensa, é o Nicolau. Né? O Nicolau, segundo algumas fontes históricas, teria se desviado depois, mais à frente no futuro, da onde saiu aqueles que Jesus, aquele grupo que ele abomina no Apocalipse, ali nas 7 epístolas, nas 7 cartas das igrejas da Ásia, onde ele fala que tem os Nicolaitas. Né? Segundo alguns, o entendimento é que os Nicolaitas são aqueles que abraçaram uma doutrina de libertinagem vinda de Nicolau, que havia se desviado e trazido uma mistura com o gnosticismo que dizia que a pessoa, para que a graça viesse sobre ela, ela devia ser alguém libertino, que cometia muitos pecados, né, que fazia coisas erradas. Isso é uma... Nicolau é aquele mesmo personagem, não personagem, né? Mas aquele senhor que fazia presentes e entregava para as crianças no Natal? Não. E que foi confundido com a história de Papai Noel? Não, onde se tornou a lenda do Papai Noel, não. Esse Nicolau é um outro Nicolau, que ele é porque aqui nós estamos na igreja primitiva, nós estamos no primeiro século. Né? Esse Nicolau ele é ali do século III ou IV. Tanto que esse Nicolau está no Concílio de Nicéia, né? Porque ele é o que é uma parte da lenda do Papai Noel foi criada desse Nicolau, porque ele tinha a condição de Nicolau na igreja católica, que diz que ele amava muito as crianças, distribuía presente às crianças, né? Mas tanto que ele estava no Concílio de Nicéia, que em 325 depois de Cristo, e é famoso o momento que ele se irritou. Ele se irritou com Mário, o herege que dizia que a Trindade não existia, e ele saiu do espírito um pouco ali. Né? Ele ficou na carne um pouco e deu um tabefe na cara do Ário. Então, no ano 325 depois de Cristo, lá estava ele, né? O Papai Noel cheio de amor, dando um tabefe no Ário. Para de contar heresia, Jesus é Deus sim. Jesus não é criado coisa nenhuma, como diz os arianos e a Assembleia de Jeová hoje. Né? Então a gente vê que esse Nicolau ele é bem depois. Né? Mas então, segundo alguns, esse primeiro Nicolau ele teria se desviado, mas não é certo, não é 100% certo isso, mas é uma Não teoria. são mesmo, então? Não, mas não são mesmo, de qualquer jeito, se ele tem se desviado ou não, não são a mesma pessoa. Né? Ele tem ali uns 300 anos mais ou menos de distância entre um e outro. Né? Mas, seguindo aqui, a gente viu esses homens, mais um destaque especial para Estevão, que é que nós estamos tratando aqui. Né? E elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, embora todos sejam cheios do Espírito Santo, mas aqui é dado um destaque para o Estevão. Por quê? Porque já vai contar a história de Estevão ali adiante. Né? Que é a que nós vamos estar estudando então. A gente vê o homem cheio de fé do Espírito Santo, Atos 6,5, como foi mencionado agora. Daí nós vamos ali no versículo 8, capítulo 6, versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então a gente vê que esse homem cheio do Espírito Santo, ele era diácono da igreja, mas ele era usado em milagres. Ele era usado em milagres. E aqui tira um dos argumentos dos sensacionistas que tem. Não todos, mas alguns dizem que o poder dos milagres, o poder de fazer prodígio, de fazer maravilha, era algo que era, embora que tenha uma parcela de verdade nisso, que realmente o dom, o poder especial, os apóstolos foram dotados de maneira especial. Para quê? Porque eles eram aqueles que eram inspirados pelos profetas. Né? Havia então essa confirmação do dom apostólico através dos prodígios, das maravilhas. Mas os sensacionistas, o que eles dizem? Eles dizem que os prodígios, alguns deles, não todos, né? Eles dizem que os prodígios, que as maravilhas, que os milagres, que esse poder extraordinário era dado aos apóstolos apenas. Para confirmar a mensagem deles, porque eles eram inspirados ao escrever e iam falar, trazer a nova doutrina. Mas Estevão não era apóstolo.
E a gente vê aqui Estevão, o diácono da igreja, que não é apóstolo, ele sendo usado com prodígios e maravilhas, demonstrando que o poder de Deus está para ser derramado sobre toda a igreja. Não importa se é apóstolo, se é pastor, seja quem for. Né? Se uma pessoa se coloca debaixo da mão de Deus, debaixo da vontade de Deus, né, ela pode ser cheia do Espírito Santo e Deus pode operar maravilhas através dessa pessoa. E assim era Estevão, esse homem cheio do Espírito Santo. E daí existe uma consequência que a gente vê dessa operação de Deus através de Estevão, que é que ele desperta a inveja. Né? Daí diz ali o versículo, capítulo 6, versículo 9 de Atos: levantaram-se alguns da sinagoga chamada dos libertinos, dos sirineus, dos alexandrinos, os que eram da Sicília, da Ásia, e disputavam com Estevão. Né? Aqui diz, essa tradução diz libertinos, e outra tradução vai dizer dos libertos, né? Da sinagoga dos libertos. Aqui não há muita certeza por que é a sinagoga dos libertos, mas alguns teorizam que era um grupo de judeus helenistas. O que é o judeu helenista? Ele é o judeu que ele tinha uma influência grega também sobre ele. Né? Ele não nasceu em Israel muitas vezes. Né? Então ele tinha aquela influência grega. Né? Às vezes tinha até algum pai, uma mãe, um dos dois grego, quem sabe. Né? Mas ele tinha essa influência grega. Ele não era nascido no território de Israel, mas era judeu. Né? Ele tinha sangue judeu e era praticante da religião judaica também. Né? Então ele era um judeu helênico. Por quê? Do helenismo, né? Que é a filosofia grega que foi espalhada pelo Alexandre o Grande, né? Quando ele fez as dominações dele. Né? Então ele criou-se o helenismo. Né? Então o judeu helênico era esse. Então eles seriam os judeus helênicos que, tendo sido escravos, conseguiram ser libertos. Ou pagaram pela sua cidadania, que era comum também. Alguém que queria ter as vantagens de ser um cidadão romano, né? Ele pagava para juntar uma grande quantia e dava ao Estado, e daí pagava para ser um cidadão romano, para ter todos os direitos de um cidadão romano. Então, ou eles eram pessoas que eram escravos e conseguiram se libertar, ser libertos, ou eles eram cidadãos que não eram cidadãos romanos de nascimento, que compraram a sua cidadania e fizeram uma sinagoga. Então seria a sinagoga dos libertos. Né? E aqui é interessante, por exemplo, quando Paulo foi açoitado, sem julgamento, foi ali punido sem julgamento, e eles simplesmente querem soltar ele pela porta dos fundos, para não fazer muita confusão, ele diz: espera aí, eu sou cidadão romano. Ele diz: como você é cidadão romano? Né? Eu sou de nascimento. Né? Porque o pai dele havia adquirido a cidadania romana. Né? Então, e ali o soldado, ele pega e diz: mas como? Capaz, tu é... Não tô doido, capaz é coisa de gaúcho. A gente fala capaz, não é duvidando, mas é um espanto. É uma expressão de espanto do gaúcho. Né? Eu estou parafraseando com a minha maneira de dizer. Mas ele diz: como tu é um cidadão romano, e eu tive que pagar uma grande quantia para conseguir ser. Né? Quer dizer, ele era, e o Paulo não, mas eu sou de nascimento. Então tinha essa situação. Então os libertos podiam ser uma dessas duas situações. Mas a questão é que eles ficaram com inveja, porque o Estevão, ele disputava com eles. E eles não conseguiam resistir à sabedoria dele. Né? Ele era cheio do Espírito Santo. Né? E eles mesmo, quem sabe, muito letrados, muito estudados nas questões judaicas, eles não conseguiam vencer o debate. Porque a sabedoria do Espírito Santo era tamanha sobre Estevão, né, que eles não conseguiam derrotar ele. E ele fazia os prodígios maravilhosos. Tudo isso causou, então, muita inveja, né, nesse pessoal dos libertinos ou dos libertos. Né, e eles disputavam com Estevão. Diz aqui o escritor da revista: nos dias de hoje oremos para Deus para levantar crentes como Estevão, cheios do Espírito Santo, de fé e de sabedoria, que é o que nós precisamos. Né? É ser cheio do Espírito Santo, fé e sabedoria para lidar com a oposição. Cadê mesmo? Tem que dar uma estudada no pesquisei isso. Embora que tenha alguma dúvida sobre isso. Está vendo ele? Alguns pensam que ele é um judeu helênico, né? Quer dizer, um nascido fora, né? Mas alcançado pelos apóstolos posteriormente. E já existe uma outra tradição que diz que ele era um judeu nascido, que tinha o sangue judaico, mas nasceu também dentro de Israel,
e que ele teria sido um dos 70 discípulos enviado por Jesus e dotado do poder do Espírito Santo. Isso é uma tradição antiga, a verdade é que nós não sabemos. Não sabemos, mas tem essas duas linhas aí. Mas o fato é que nesse momento aqui, provavelmente é um judeu helênico, o segundo eruditos é mais provável, embora tenha essa outra tradição, né? Então ele deve ser um judeu nascido fora, mas certeza não temos. Mas o importante aqui é que ele é cheio do Espírito Santo. E outra coisa, alguns imaginam até porque ele teria algum vínculo com essa sinagoga dos libertos, né? Alguns imaginam também isso, né? Então ele estaria ali pregando, aproveitando já que ele ia na sinagoga antes, e agora ele está ali indo na sinagoga pregar o Evangelho. Mas a verdade é que isso tudo são conjecturas, teorias, a gente não tem informação 100% correta sobre isso tudo. O que seria? Depois a gente vê o segundo tópico, segundo subtópico, uma covarde oposição, né? A gente vê aqui que eles usam meios escusos, né? Diz a palavra que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam, né? E aqui é interessante, né? Como a gente fala, a gente valoriza estudar é importante, estudar é bom, né? A gente deve aumentar nosso cabedal cada vez mais, tentar aquilo que está à nossa disposição de aprender, aprendamos, né? Mas nada vai fazer com que vai superar a importância do Espírito Santo na nossa vida, nos dando sabedoria. Então esse Estevão, que não era, quem sabe, como um rabino, que era versado nas coisas judaicas, né? Eles não conseguiam derrotar ele na palavra, porque ele era cheio da sabedoria do Espírito Santo, estava cheio do Espírito Santo, né? Ninguém o derrotava. Eu vou pedir aos irmãos abrirem o versículo e deixarem aí preparado, Lucas capítulo 12, versículo 11 e 12. Né? E a gente vai ver que, devido a essa inveja, eles chamam falsas testemunhas e eles começam a mentir sobre Estevão. Eles o acusam de blasfemar contra Moisés e contra Deus. Atos 6 e 9. E eles dizem que ele fala de um Jesus que dizia que ia destruir os costumes judaicos. Ia destruir o templo. Então, coisas que o Estevão não tinha dito. E eles pagam testemunhas. Então, quer dizer, a gente vê Estevão muito, ele tem a caminhada dele tem muita semelhança com Jesus, né? Que Jesus também tiveram que comprar testemunha, né? Para dizer que ele blasfemava da lei, para dizer que ele blasfemava contra Deus, né? Pegaram também o que Jesus disse, que olha, esse templo aqui não ficará pedra sobre pedra, né? E daí depois ele fala sobre ele mesmo, né? Eu derrubarei esse templo, né? E em 3 dias eu o reerguerei, né? Falando sobre o seu próprio corpo, como está lá em João capítulo 2. Então a gente vê muita semelhança deles. Dizem, não, ó, ele está dizendo que ele ia destruir o templo. Sendo que ele não disse em nenhum momento que ele ia destruir o templo. Ele disse que o templo ia ser destruído. Ele não disse que ele ia destruir o templo. O templo que ele disse que ia destruir é ele mesmo. Quer dizer, seria como se ele mesmo estivesse se entregando à morte, né? Então é como se ele se destruísse em algum sentido, e depois ele mesmo se reergue. Quer dizer, porque Jesus, ele disse que ninguém toma a vida dele. Ele que a dá, que ninguém podia tirar a vida dele. É só porque no momento que ele decidiu que é dada, ele pode ser dada em favor de nós. E ele mesmo traz de volta, pega de volta. Porque a morte não tinha poder sobre ele, porque ele não tinha pecado. Tanto é que em vários momentos eles podiam ter prendido Jesus e não fizeram. Sim, até chegar a hora não aconteceu. É só quando chegou o momento definido. Então a gente vê e eles tiveram que contratar falsas testemunhas. E Estevão a mesma coisa, aconteceu igualzinho. Eles chamaram falsas testemunhas para dizer que ele blasfemava contra o templo, blasfemava contra Moisés. Daí Estevão, ele vai fazer o seu grande discurso. A gente vai ver mais adiante aqui o seu discurso, que a gente vai poder estudar ele todo, porque é bem grande. Mas ele faz o seu grande discurso de defesa. Eu peço que os irmãos leiam o texto, se alguém achou. Lucas 12, versículos 11 e 12. Só torcer para não ter anotado errado a referência. Quando vos levarem às sinagogas e
perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Amém. Aqui a gente vê que ele é acusado falsamente, né? E ele é então inquirido pelo sumo sacerdote. No capítulo 7, versículo 1 diz o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Né? E daí ele vai fazer a defesa dele. Né? Aí se cumpre essa passagem que Jesus tinha dito. Né? Quando fossem levados pelo amor do nome dele nas sinagogas, né? Então, eles, na mesma hora, o Espírito Santo daria para eles o que falar. Né? Aqui é interessante. Isso aqui não é desculpa para não se preparar para pregar. Isso aqui não é desculpa para não estudar. Né? Porque não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando da situação onde tu vai ser levado por perseguição, né, diante de tribunais, por amor do nome de Jesus. E então não vai dar tempo. Não vai dar tempo de tu querer preparar teu discurso para te defender. Então não te preocupa com isso. Fica tranquilo que Deus vai dar a defesa correta. Né? E aqui a gente vê esse cumprimento aqui com Estevão, porque Deus deu sabedoria para ele do que dizer. Né? Então a gente vê esse cumprimento. Não é desculpa para não me preparar para pregar. Né? O Espírito Santo não trabalha só quando eu chego no púlpito. Alguns têm esse engano. Acho que o Espírito Santo só trabalha quando eu chego no púlpito. Eu chego no púlpito e o Espírito Santo me revela. Né? Não, o Espírito Santo ele começou a trabalhar quando eu comecei a fazer minha leitura lá em casa. E ele já começou a me dar. E eu fiz a minha parte de me preparar. Né? Assim como Jesus disse que o Espírito Santo nos lembraria de tudo que ele disse. Isso em João capítulo 14. Se ele lembra do que a gente disse, lembrou que já ouviu ou já leu alguma vez. Se tu não leu nem ouviu, tu não vai lembrar de coisa nenhuma. Né? Então tu tem que ter um conhecimento prévio para o Espírito Santo usar aquilo que está no teu coração, que tu já tem enchido o teu coração da palavra, para no momento certo ser usado. Mas na questão da defesa, aqui é dada essa promessa, que o Espírito Santo vai dar a sabedoria no momento, as palavras corretas para a defesa. E assim nós vemos com Estevão. Né? E eles começam então a acusar ele, mas chegando no versículo 15, antes dessa fala, dessa inquirição do sumo sacerdote, que embora eles acusam ele, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno vai destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Versículo 14, capítulo 6. Diz que, então todos que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o rosto como de rosto de um anjo. O que é isso? É que é como se o rosto dele reluzisse em inocência. Eles não viam a maldade em Estevão. Então, quer dizer, eles sabiam que o que eles estavam fazendo era errado, que era por inveja. A Bíblia fala que as pessoas, ao ver a face de Estevão, é como se fosse de um anjo. Já aconteceu em alguma passagem da Bíblia de alguém também ter o rosto transfigurado, fora Jesus, demonstrando ali a presença de Deus ou uma experiência divina? Caso que me venha à mente, talvez tenha alguma mais que não esteja vindo na cabeça, mas é o caso de Moisés, né, que tinha que botar o véu porque ele não conseguia olhar para o rosto dele, né, porque ele brilhava. Né? A questão aqui, se a questão aqui é de reluzir, ou provavelmente também é no sentido da inocência, eles viam a inocência como um anjo, porque eles acusavam ele dele ser um demônio. Digamos assim, parafraseando, eles acusavam ele dele ser um demônio. Mas quando eles olhavam para ele, viram que era um anjo. Era o rosto como de um anjo. Então, quer dizer, eu dou a possibilidade de ser o reluzir, mas eu imagino que aqui a ênfase maior é na inocência, acredito eu. Né? Mas na questão do reluzir, a gente tem o Moisés. Né? E até o próprio apóstolo Paulo ele usa a situação de Moisés como uma parábola para a questão do judeu com a lei. Né? Ele diz que o judeu que estava ali, que ele não tinha recebido Jesus ainda, ele até o dia de hoje eles estão com véu sobre o rosto deles. Porque eles não podem ver a glória de Deus. Então, assim como aquele povo não podia olhar para Moisés e pedir, não, Moisés, cobre que a gente não pode ficar olhando para o teu rosto cheio de glória. Assim eles não olham para a luz do Evangelho também, eles cobrem com aquela lei veterotestamentária, eles põem como que um véu, estando apegado à antiga lei que já tinha sido ultrapassada,
né? Com aquela antiga aliança, que já passou um tempo dela que a gente é caducado, eles colocam como um véu, lá no 2 Coríntios capítulo 3, se não me engano, que o Paulo trata disso, né? E ele usa esse exemplo. Então é um exemplo de quando uma pessoa tem experiência que reluz, né? E é o único que eu me lembro, pelo menos. Né? Se os irmãos têm lembrança de alguma outra coisa, poderiam me dar, mas eu acho que não tem. Né? E claro, pode acontecer, de acontecer, Deus faz o que Ele quer, quando Ele quer, o que Ele quer. Mas essa é a parte bíblica que a gente vê. Então a gente vê essa questão da inocência dele. E daí nós vamos aqui ao terceiro subtópico. Eu vou dar uma corridinha aqui que a gente está com o tempo bem passado já. A fúria dos acusadores. Então, esse é o primeiro tópico. Após resumir com sabedoria a história de Israel e de sua apostasia, Estevão mudou o foco do discurso e confrontou a dureza de coração. Aqui é interessante, né? Resumindo tudo o que Estevão disse. Os irmãos leiam depois todo o capítulo 7, né, praticamente todo o capítulo 7 aqui de Atos. Mas eles acusam Estevão de ser contra Moisés, blasfemar contra Deus e contra Moisés e blasfemar contra o templo. Né? E o Estevão, o que ele começa a fazer para se defender? Ele não começa a dizer, olha, eu não disse nada. Sendo que ele não disse nada contra isso realmente. Mas ele vai para outro rumo. Ele começa a contar a história de Israel. Né? Ele começa lá em Abraão, né? Quando Abraão foi chamado. E ele vai passando, ele passa pelo José do Egito, passa pelo Jacó, passa pelo José do Egito. Chega no momento do Davi ali, chega no Salomão. Na hora que ele... Na parte que ele faz o templo. Né? E aí a gente vê que interessante. E daí ele destaca. Né? Ali no versículo 47, capítulo 7, versículo 47. E Salomão edificou a casa, né, para Deus. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do seu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Ao qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei, dominação dos anjos, e não aguardaste. Aí a gente vê que eles se enfureceram com isso. Quer dizer, ele chega na conclusão dele, ele conta toda a história. O que o Estevão está enfatizando? Que pelo menos 3 coisas. Ele foi acusado, e ele não está realmente lidando com a acusação que foi feita para ele. Ele acha que é importante a acusação que foi feita para ele. Ele acha importante ir para o outro rumo. Por que ele conta isso? Primeiro, vocês estão muito tristes aqui, que embora eu não tenha dito, mas vocês estão muito tristes que eu falei contra o tempo, porque ele não tinha dito nada, que o tempo ia ser destruído, que Jesus ia destruir a lei, né? E ele não falou nada disso. Mas vocês estão muito tristes nisso, muito apegados nisso. Primeiro, o pai Abraão foi chamado e teve relacionamento com Deus antes de ter templo. Daí chegou um momento sim que Deus se agradou do templo, teve o templo, Salomão fez o templo. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que Deus, ele não tem uma casa que se possa fazer que ele venha conter a Deus. Né? Deus é o Criador de todas as coisas. Né? O céu é o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés. Tudo pertence a Ele. Então, por que vocês se apegam tanto na questão do templo? Em outras palavras, ele está dizendo isso. Né? E depois ele diz, e vocês estão pegando esse templo, sendo que Deus é maior que o templo. Só que eu falei um pouquinho, olha esse pessoal como eles eram de coração duro. Porque ele citou tudo que ele mostrou a idolatria do povo, ele mostrou a dureza do coração, ele diz homens de dura cerviz. Né? Quer dizer, homens que não estão dispostos a curvarem seus pescoços. Né? São homens que não estão dispostos a se humilharem. Né? Então ele fala homens de dura cerviz, né? Que estão sempre batalhando contra o Espírito Santo, sempre resistindo a Deus. Né? Incircuncisos de coração, quer dizer, aqueles que não tem a marca da promessa no seu coração. Né? Então, ele traz isso e ele diz, olha, eles eram assim, e vocês são igualzinhos parte dos pais de vocês. E daí ele chega em Jesus, o povo. E além do mais, vocês traíram, mentiram, mataram já com Jesus. Mataram todos os profetas que anunciaram antes que ele ia vir,
e depois fizeram isso com ele também. Né? Então a culpa está sobre vocês também. Então, o Estevão, ele não se defende, ele acusa. Ele traz a importância, ele mostra que o tempo que ele estava se apegando não era o mais importante, e o mais importante é o relacionamento com Deus que se estabeleceu antes do templo, e que Deus, embora tinha casa para o seu nome, aprovava o templo, mas Deus era acima de tudo isso, e que aqueles que ali estavam falando eram gente dura de coração, né? Que assim como os pais deles haviam também traído a Cristo, haviam mentido, matado, e eles eram iguais. Isso nos ensina cada vez mais que, mesmo Jesus falando lá que o Espírito Santo nos capacita no momento que a gente deve falar, mas mesmo o Estevão com o Espírito Santo, mas mesmo assim ele tinha o conhecimento da palavra. Ele começa lá de trás da história de Israel e vai até a crucificação de Jesus, contando tudo em detalhe para ele, mostrando a ele tudo o que eles fizeram. Você vê que cada vez mais tem que estudar, buscar o Espírito Santo, mas mesmo assim tem que estar com... Quer dizer, Jesus deu a palavra na hora, mas ele foi, como disse João, foi lembrado. Foi lembrado. Porque, quer dizer, ele já tinha conhecimento das coisas. Não foi revelado, eu não sei que um dia o Abraão foi chamado, né, estando na Mesopotâmia, né? Então, e daí ele ficou sabendo na hora. Não foi assim, ele já sabia disso. Né? Toda aquela informação ele já sabia. O Espírito Santo deu para ele a maneira de colocar e o momento certo de colocar e trazer o ponto correto da mensagem, que era aquela acusação diante daquela geração má, né, que estava ali o acusando. Então o Estevão, ele era um homem que ele podia ter facilitado a coisa para ele um pouco. Né? E hoje em dia, quem sabe a gente faz isso, né? A gente vai falar uma coisa para... Dependendo da autoridade que alguém tiver, a gente vai cheio de dedo, né? E o Estevão não, ele botou a cabeça a prêmio ali. Né? Porque ele falou a verdade e ele chamou no ponto. Quer dizer, vocês têm que se converter, porque vocês têm um coração duro. Vocês estão contra aquilo que Deus faz, vocês estão se opondo ao Espírito Santo, como fizeram os pais antes de vocês. Aqui o segundo tópico, irmãos. A preciosa morte de Estevão. Né? A gente vai chegar no martírio. Né? Primeiramente diz aqui que ele é cheio do Espírito Santo, que a gente já tratou bastante aqui. Né? Após a fúria dos inimigos de Cristo, o caminho do martírio de Estevão estava traçado. Entretanto, antes de fazê-lo, o primeiro mártir da igreja teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do Pai. A gente vê que o Estevão, ele é o primeiro mártir da igreja. Quer dizer que ele é o primeiro que morre para dar testemunho. Né? E daí muitos dizem que a gente vê daí Jesus não assentado sobre o seu trono, mas ele vê Jesus em pé ao lado do Pai. Né? E muitos entendem que isso é Jesus recebendo o seu primeiro mártir. O primeiro fruto vindo da colheita da igreja, né, dos mártires. Né? O Tertuliano dizia que o sangue dos mártires é a semente da igreja. O Tertuliano ali no segundo século, né, ele falava isso. Né, e era verdade, porque quanto mais matava cristão, mais eles se multiplicavam. E assim tem acontecido em vários lugares. Né? Alguns acreditam, por exemplo, que a igreja na China é a maior do mundo. A igreja cristã na China é a maior do mundo. Por quê? Porque ela é subterrânea, ela é proibida, ela é perseguida. E quanto mais persegue a igreja, mais ela se multiplica. Porque eu e você aqui, a gente... É relativamente fácil a gente chegar na igreja. Então, se eu já estou meio acostumado com a igreja, não tem muito problema. Quem sabe eu já não estou mais crendo tanto quanto eu cria antes. Não estou mais tão empolgado com Jesus quanto estava antes. Estou me esfriando. Mas eu já tenho um ciclo de amigos. Está fácil, eu não perco muita coisa. Né? Claro, tem alguma oposição? Tem. Mas quando a pessoa arrisca ser presa, arrisca ser morta, né? Se ela não tiver convicção, não tem por que fazer. O que ela vai ganhar? Né? Isso é uma das maiores provas de que, como o testemunho dos apóstolos é verdadeiro. Porque os apóstolos morreram dizendo: nós vimos Jesus Cristo ressuscitado. Eles ganharam um monte de dinheiro por causa disso? Não, eles perderam propriedade por causa disso. Eles ganharam fama e status por causa disso? Não. Eles foram mal falados por causa disso. Então, para te fazer uma mentira, alguma coisa tu tem que ganhar. Né?
Daí alguns fazem uma comparação. Tá, mas se isso é parâmetro, então os islâmicos também estão com a verdade. Porque o islâmico vai lá e se mata pela fé, né? Porque ele acredita. Só que tem uma diferença muito grande. Primeiro, que morre para dar testemunho, para que outros tenham vida também. Aquele morre para levar os outros para morrer também, né? Segundo, os apóstolos, nós não vimos e cremos, né? Nós não vimos e cremos. Mas os apóstolos, eles viram. E o que eles diziam, a gente viu. Né? O apóstolo Pedro, ele diz, né? Nossos próprios olhos, nós tocamos na vida, nós vimos ele, né? E Paulo fala que mais de 500 irmãos, ali, quase 500 irmãos ali viram também, né? Então, do qual a maioria naquela época estava vivo ainda, né? Então, a gente vê gente dizendo, olha, eu vi Jesus ressuscitado, eu toquei nele, eu conversei com ele, eu comi com ele, né? E mesmo pressionado, sendo morto, martirizado, eles não negaram. Não faz sentido. Não faz sentido tu morrer por uma coisa que não te dá nada, né? Humanamente falando. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que se Jesus Cristo não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis dos homens, né? E nós estamos aí nos nossos pecados. Estão perdendo a vida, né? Estão perdendo de fazer outra coisa. Então, mas não, eles viram Jesus e diziam vimos Jesus e morreram por dizer que viram Jesus, né? Então é diferente do caso do islâmico, por exemplo, né? É diferente até do mártir cristão hoje, que vai pela fé em Jesus, mas que não viu. Mas eles diziam que viu, como eu digo, diferente como um aspecto de defesa da verdade, do fato. Quer dizer, Jesus morreu, ressuscitou, e eles morreram por isso. Eles estavam convictos, eles viram ele, né? E depois esses outros impactados pelo Espírito Santo também foram com o mesmo tipo de testemunho, né? E a gente vê esse Estevão, sendo esse primeiro mártir, vendo, então, Jesus de pé para o recebê-lo. E daí a gente vê aqui, mais no próximo tópico, a violência dos acusadores, né? A gente vê que eles não suportavam ouvir aquela glória, eles ficaram mais bravos ainda, quando Estevão disse, olha, eu estou vendo Jesus ali de pé, ao lado do Pai, né? Ao lado de Deus, à destra de Deus, levantado, glorificado. Eles ficaram mais irritados, porque o ódio deles mesmo era contra Jesus. Eles não queriam saber de Jesus, né? É por isso que você fala, esse pessoal que diz que eu gosto muito de Jesus, que Jesus é um cara legal, mas eu não gosto do fã-clube, é mentira. Não gosta da igreja, não gosta de Jesus também. Não tem como gostar do noivo e não gostar da noiva. É impossível. Até porque a manifestação visível de Jesus na terra é dada através da noiva. Ninguém está vendo Jesus caminhando aí pela rua. Quem pode mostrar Jesus sou eu e você, né? E grande é a nossa responsabilidade. Será que a gente consegue realmente representar, né, o crucificado, representar aquele que morreu por nós, aquele que é santo? É a grande responsabilidade da igreja. Então eles ficavam mais irritados ainda. Daí a gente vai ver que o terceiro subtópico, o perdão do martírio. A gente vê aqui, Estevão ele se assemelha, ele vai fazendo o que Paulo fala, para sermos imitadores de Jesus, né? Então ele vai e fala a verdade, ele é acusado com mentiras, se paga falsas testemunhas e ele é, então, martirizado por causa de falar a verdade. Então é morto por falar a verdade de Deus, cheio do Espírito Santo. E daí a gente vai ver que ele fala, Senhor, recebe o meu Espírito, que é uma das palavras de Jesus na cruz também, né? Diz que ele entregou o Espírito, né? Aqui outra coisa interessante, né? O Estevão, ele traz muitas doutrinas importantes aqui no bojo, se a gente prestar atenção. Os unicistas, por exemplo, são aquele pessoal que diz que a Trindade não existe. É um dos pessoais que diz que a Trindade não existe. Que todos são uma pessoa só, é só Jesus, né? Que Pai, Filho e Espírito Santo são títulos e manifestações da mesma pessoa. Só que aqui eu tenho Pai, eu tenho Jesus à destra do Deus do Pai, no céu. Eu tenho duas pessoas ali. Não tem Jesus à destra de Jesus. Não faz sentido. Então ele já mostra aqui uma questão da doutrina da Trindade, né? E a gente vê daí ele entregando o seu Espírito, também mostrando que o Espírito, ele continua. Você está entregando, não está entregando para sumir, ele está entregando para estar com Cristo, né? E o outro, ele está mostrando a divindade de Jesus. Que Senhor, recebe meu Espírito é o quê? Ele está falando com alguém que não está ali. O que é isso? Uma oração.
A gente ora para Deus, né? A gente não ora para qualquer um. Então ele estava reconhecendo Jesus como Deus. Então a gente tem várias doutrinas aqui que às vezes são pinceladas no discurso de Estevão. E daí por último ele diz: Senhor, não lhes impute este pecado. Né? Atos 59, versículo 60. 7, versículo 59 e 60. No 60 ele diz: não lhes impute esse pecado. Ele perdoa, quer dizer, ele segue Jesus mais uma vez. Diz: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. A gente tem então todo esse... O Estevão sendo alguém que imita Jesus. Até no seu martírio. Coisa tremenda. Coisa tremenda. Demonstrando um exemplo para nós. Que na hora da perseguição nós não devemos maldizer. Nós não devemos nos irar. Nós não devemos estar irados. Nós devemos perdoar. Assim como Jesus fez. Não existe lugar na teologia cristã para a teologia do sabor de mel. Que eu olho aquele que me perseguiu e eu fico muito contente porque agora eu estou exaltado e ele está me vendo exaltado. Não, Deus faz isso, mas eu não fico alegre porque o outro está derrotado. Eu exalto a Deus pelo que fez na minha vida. Mas eu não busco a queda do outro, eu não tenho raiva do outro, mas eu perdoo, apesar de tudo. E aqui é interessante. Nós acreditamos que Jesus realmente recebeu e ouviu e atendeu a oração de Estevão nesse momento. E qual é que é o maior fruto da oração de Estevão que a gente entende que é? A gente vai ver que tinha um jovem lá, um jovem judeu, chamado Saulo, ali, que presenciou, que foi conivente, e que provavelmente destacado, a maioria dos comentaristas pensa que é porque Saulo teve uma participação naquilo ali também, em consentir com a morte de Estevão. Mas quando o Estevão ora: Pai, não nos impute este pecado, então Paulo foi alcançado. Por isso Deus teve misericórdia e o achou. Aí Paulo foi resgatado. Porque provavelmente que Estevão não foi alguém vingativo, ele foi um cristão até o fim, seguindo Jesus, perdoando e orando pelos que o perseguiam, para aqueles que estavam o apedrejando naquele momento. E é interessante que tudo é contra a lei, porque não podia apedrejar ninguém e eles apedrejavam neste momento. Irmãos, alguma dúvida, alguma colocação? Eu vou passar rapidamente que já está esgotado o nosso tempo. Terceiro tópico, a gente vê o sofrimento da morte do apóstolo. O terceiro tópico, a gente sai do Estevão e vai para o mais geral, aplicando aquilo que a gente viu até agora. O sofrimento da morte dos apóstolos. A gente vê então que o martírio faz parte do cristianismo. Nós não devemos buscar o martírio, mas se nós pegarmos a história de todos os apóstolos, todos, à exceção de João, foram martirizados. Tiveram mortes violentas pelo nome de Jesus. A gente dá alguns exemplos. O apóstolo Paulo foi decapitado, a segunda história. O apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, que disse que não era digno de morrer da mesma forma que Jesus. Nós temos o André, que segundo alguns constam morreu numa cruz em forma de X. Por isso que tem uma cruz em X chamada de Cruz de Santo André. Porque André teria morrido dessa maneira. Nós temos Bartolomeu, que, segundo algumas das tradições, foi enrolado num saco, e espancado até a morte. E assim por diante. Tem uns apóstolos que diz que foi botado num animal amarrado e foi arrastado até morrer. Então todos os apóstolos eles morreram de forma violenta, menos João. E Judas, até mesmo ele, morreu não sendo santo do Senhor, mas até mesmo ele se matou, não foi isso? Daí Judas é um caso à parte, Não morre pelo nome de Jesus, ele morre por... Isso que eu queria por falar, remorso. ele não morre por Jesus. Ele não morre por Jesus, ele morre por remorso. Remorso, e daí ele trouxe o juízo sobre si mesmo. Mas os apóstolos não, os apóstolos eles morreram por amor do nome de Jesus, com exceção de João, todos por morte violenta. Então há uma diferença entre o remorso e o arrependimento. Sim. Aí a gente pega o Pedro e o Judas. O Judas ele chorou e se amargurou. Pedro chorou e se amargurou. Só que um teve remorso, quer dizer, e o outro teve o arrependimento, que é o que Paulo fala, que existe uma tristeza segundo Deus e uma tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo Deus é a tristeza pelo arrependimento dos nossos pecados, que causa uma mudança de vida em nós. A tristeza segundo o mundo, Deus só te entristece e te destrói de uma vez. Essa tristeza segundo o mundo. Então, irmãos, a gente vê aqui que o sofrimento ele pode vir na nossa vida. Não existe lugar para o triunfalismo na Bíblia. Não existe lugar para a teologia da prosperidade na Bíblia.
cristão pode sofrer muito, mas sabendo que em tudo Jesus está com ele. Então, a gente vê no último o avivamento e o sofrimento. A gente vê, resumindo aqui, para passar pelo sofrimento, até pelo menos pelo martírio, e não negar a fé, tem que estar avivado. É porque alguém pode pensar, tá, mas o que tudo isso tem a ver com avivamento? É que para ser mártir tem que ser avivado. Porque se você não estiver avivado, na hora que chegar a prova, não vai ter como passar por ela. Não vai conseguir. A gente vai fraquejar. Então temos que estar avivados, cheios do Espírito Santo, assim como estava, para que nós venhamos dar a vida pelo Evangelho. Então é uma necessidade esse avivamento, né, para que nesses momentos, como diz na revista, né, no momento do sofrimento, né, a gente possa saber que a alegria do Senhor é a nossa força, como está em Neemias 8, versículo 10. Conclusão. Diante dos inimigos do Evangelho de Cristo e da morte, o testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça, força e equilíbrio emocional para o crente espiritualmente avivado. Que o Senhor nos ajude a glorificá-lo por meio das lutas da vida. A exemplo do primeiro mártir da igreja antiga, não neguemos a Cristo. Então, que avivados pelo Espírito Santo, não devemos negar de maneira alguma. Devemos perseverar até o fim. Vamos, alguma dúvida, alguma colocação final? Eu só tinha uma observação que o irmão falou assim no final, né, que para você ser mártir, você tem que estar avivado, né, tem que estar, né, junto, né, com o Espírito Santo de uma forma muito afinada. A gente poderia traçar um rápido paralelo entre a forma de que Pedro negou a Cristo e a forma de que Estevão não só perseverou na fé, não negou a Cristo, mas ele foi até as últimas consequências em cima daquilo que ele acreditou, né? Então Pedro se negou, não conheço Jesus, não conheço, não estava com ele, não sei o que, aquela coisa toda, mas Estevão, ele foi por isso que Jesus... foi até o A fim. gente faz o paralelo de oposição aí, né? Foi por isso que Jesus pede para eles ficarem até receberem o Espírito Santo para que saíssem e pregassem. Senão eles não existiam. Senão ele não... E é capaz de acontecer o que aconteceu lá atrás. E Pedro, como nós tratamos na lição passada, a gente vê no próprio Pedro a diferença dele avivado e não avivado. Naquele não avivado ele negou. Avivado ele foi até o fim. Né? Ele morreu morte de cruz. E deu uma piorada na morte, conseguiu dar uma piorada na morte de cruz. De cabeça baixa, segundo a maioria das tradições antigas. Né? E embora não esteja na Bíblia, seja uma questão mais histórica, mas a gente tem um indício disso na Bíblia também, que é quando havia aquele ditado, né? Porque ele estava conversando com Jesus, né? Pedro estava falando com Jesus, e daí ele pergunta, e esse, falando do João, o que vai ser dele? O que te importa? Né? Se eu quiser que ele fique até ouvir, né? Tu vem e me serve. Quer dizer, não fica cuidando da vida do outro. Né? Mas daí diz que a partir dali, né, se criou uma tradição, né, que o João não morreu, embora que o João também não foi o único que não morreu de morte violenta. Né? Mas, certa feita, Jesus fala para Pedro, olha Pedro, quando tu era jovem, tu andava para o lado que tu queria e fazia o que tu queria. Mas quando tu for velho, alguém vai te pegar, estender tuas mãos e tu vai para o lugar onde tu não quer. Falando da crucificação, estender as mãos, né? As mãos dele sendo colocadas. Mas embora ele for para onde não quer, mas ele decidiu a oposição. Né? Eles acham, bom, tu quer piorar, então tá bom. Isso a gente concorda com isso aí. Né? Não foi pior que a morte de Jesus. Né? Porque a morte de Jesus não é fora por Jesus ter sido massacrado antes. Né? Ter sido açoitado, que não podia pela lei. Ou tu dava os açoites, né? Ou tu matava. Tu não podia fazer tudo na sequência uma da outra. A lei romana não permitia isso. Jesus foi massacrado. Né? Teve toda aquela situação, já tinha toda aquela pressão psicológica anterior, chorar de suar sangue. Né? Chorar, saber que a morte se aproximava. Mas Jesus tinha o peso do pecado sobre ele. E também o fato de que, como as pernas de Jesus não foram quebradas, isso prolongou o sofrimento dele na cruz. Porque antigamente os soldados romanos, quando alguém era crucificado, eles quebravam as pernas para... E a questão ali de Jesus é que o normal era a pessoa ficar, e era parte da crucificação, a pessoa ficar 3, 4 dias, às vezes até 5, vivo na cruz. Ficava ali vivo, por muito tempo, para sofrer o máximo que podia. Né?
No caso ali, eles quebravam quando era uma questão especial de que ali tinha Páscoa. Na Páscoa eles não achavam bom tom, podia dar revolta entre os judeus ter crucificados ali no dia da Páscoa. Né? Então, e estava se aproximando do sábado. Né? Então, aquilo ali poderia causar a revolta judaica. Então, como eles não queriam muitas revoltas judaicas, né, eles pegam e adiantam a coisa. Mas se Jesus tivesse sido crucificado na segunda-feira, eles iam querer deixar ele a semana inteira ali. Né? E a pessoa ficava... Só que Jesus... Porque a pessoa não morria tão rápido. A pessoa levava mais de um dia para morrer. Né? E Jesus demonstra quanto ele foi triturado, esmagado, que ele morreu antes. Ele entregou o Espírito antes, ele morreu antes de todos. Né? E quando chegaram até ele, ele já tinha morrido. Né? Mostrando o sofrimento de Jesus, que foi maior nesse sentido do açoite, mas também da coroa de espinhos, também, uma coisa que não era normal de se ter. Né? Mas já a lança ele já está morto. Né? A lança era um verificador de morte. Né? Porque o que eles aconteciam? Quando eles queriam saber, eles cravavam, porque quando dá aquela questão de sair sangue e água, tem lá, eu já vi a explicação médica do que acontece, mas tem um fenômeno que acontece, que sai a água e o sangue. Se ele estivesse vivo, saia sangue só. Sangue vivo. Mas sai água e sangue lá é uma questão que a morte aconteceu, eles confirmaram, está morto mesmo. Né? Acabando com toda a teoria que tem dos que dizem, ele só teve um desmaio e depois saiu, não sei como. Né? Um homem todo arrebentado, lanhado, virou uma pedra, saiu, acabou com os soldados romanos, ou passou a perna deles, conseguiu passar a perna sem eles verem. Né, e saiu bem rapidinho, né, é o que o homem inventa para tentar ir contra as coisas de Deus. Né? Mas então a gente vê como Jesus, né, teve a crucificação maior de todas, mais o martírio. É uma coisa que nós podemos esperar sim, né, mas que temos que estar avivados para poder passar por ele. Né? E se o sofrimento vier, nós não buscamos sofrimento, mas se ele vier, nós pensemos ele em nome de Jesus. Né? Porque ele foi prometido que teríamos tribulações. Irmãos, eu passei muito tempo aqui, né? Eu peço já escusas aos irmãos, né? Mas estamos concluindo aqui esta lição. Né? Vamos estar então dando uma oportunidade para a irmã. Vamos passar para a irmã, eu me esqueço. Eu não sei os nomes, Adriele. E a irmã é? Só para saber guardar bem. A irmã Adriele. Adriele, você está passando cantando um hino, não precisa estar, no caso não pode fazer um teu louvor? Pode ser, dá. Pode ser, então a irmã vai estar louvando o Senhor e está sendo coletado os dízimos de oferta para a obra do Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Só fazer oração para os intensivistas. Já vou orar depois disso. Pai, em nome de Jesus, Senhor, chegamos à Tua presença, Pai. Te apresentando agora os Teus servos e Tuas servas, Pai, que vão estar contribuindo com a Tua obra, Senhor. Abençoa todos que vão dizimar, que vão ofertar, Senhor. Pai, que Tu venha abrir portas, Pai, que Tu venha prosperar e abençoar, Senhor, em tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o hino 3 da nossa arte. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor,
é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Amém. Glória a Deus. Então, o irmão Ícaro está passando aqui, estará com a oportunidade de trazer uma palavra. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Também são os irmãos na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Coisa boa estarmos aqui, reunidos. Eu sinto a presença do Senhor. Glória a Deus. Eu tenho a certeza que o Senhor falou o nosso coração nesta noite. Glória a Deus. E através da vida do Estevão, o primeiro mártir da igreja, nós temos a nossa fé edificada, fortalecida. Porque nós cremos que aquele que se entrega pela causa do Evangelho, o Senhor também recebe de braços abertos e de mãos abertas. Então, meus irmãos, gostaria de fazer aqui uma rápida reflexão, contar um rápido testemunho nessa noite, e convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 9. Vamos ler o versículo 1 desse capítulo. Glória a Deus. Cuja epígrafe diz a conversão de Saulo, pegando aí um gancho na aula que foi dada sobre a vida do primeiro mártir da igreja, o Estevão. Vamos ler Atos 9, versículo 1, que diz o seguinte:
Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se aos sumos sacerdotes, versículo 2, e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então, nesses 2 versículos, em que nós acabamos de ler, no capítulo 9 de Atos, vemos aí o início da narrativa da conversão do apóstolo Paulo, ainda conhecido como Saulo. Ele que era um homem que ele era diligente na lei, estudioso, discípulo de Gamaliel. Ele teve a incumbência, a iniciativa, a responsabilidade de perseguir o povo de Deus. E eu entendo que no nascimento da igreja cristã, uma das estratégias que o diabo usava para tentar fazer com que a igreja parasse, para fazer com que a igreja parasse o seu ritmo de crescimento, era a perseguição. A perseguição tinha a ideia, tinha como objetivo parar a igreja do Senhor através da força, através do constrangimento, através de violência verbal e violência física. Mas eu entendo que a igreja do Senhor é igual massa de pão, presbítero Daniel. Quanto mais a massa, mais cresce. Glória a Deus. Quanto mais a massa, mais cresce. Quanto mais o crente é perseguido, quanto mais sacrifício eu e você faz para estarmos no caminho do Senhor, mais graça Ele nos dá. Mais unção Ele nos dá. E essa estratégia que o inimigo utilizou nos primeiros tempos da igreja foi uma estratégia que fez com que a igreja se espalhasse. Talvez se não fosse a perseguição em cima dos apóstolos, talvez se não fosse a perseguição em cima dos discípulos, eles não tivessem se espalhado, e talvez hoje nem eu nem você teríamos ouvido o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não teríamos ouvido as boas novas do Senhor. E aí eu entendo que o diabo ele muda de estratégia. Se a igreja do Senhor não para de crescer através da perseguição, ele vai tentar fazer com que a igreja pare através da acomodação. E o que é a acomodação? A acomodação é uma situação em que você se sente confortável do jeito que as coisas são. Graças a Deus, irmãos, nós temos aqui em Portugal, no Brasil também, nós tínhamos uma liberdade de ir e vir com a Bíblia, de pregar o Evangelho nas ruas, nas praças, nas casas. Quem é que não sente falta aqui de evangelizar nas ruas? Né? Ô, glória, só tem evangelista aqui. Só tem missionário. Quem é que não sente falta, né, do prazer, da satisfação dada pelo Espírito Santo de você visitar um irmão, de você entregar uma literatura, de você fazer um culto numa praça pública e proclamar o Evangelho do Senhor? Muito gostoso. Só que isso é proporcionado pela liberdade. Então, ser crente hoje em dia, tanto no Brasil como aqui em Portugal, não vai trazer sobre a sua vida perseguição. Não vai lhe trazer nenhum tipo de constrangimento. Mas, irmãos, como o nosso presbítero citou há pouco tempo, existem alguns lugares em que não existe tanta liberdade e que existe muita perseguição. E um desses lugares é a China. A China faz parte de uma lista dos países que mais
perseguem a igreja do Senhor. A China é um país que faz parte de uma lista chamada Janela 1040, onde naquela faixa da Ásia, Oriente Médio e África, existe uma perseguição muito intensa contra os cristãos, contra o povo de Deus. Mas o presbítero falou bem, na China é o lugar onde existe mais cristãos. A China é um lugar onde nós podemos ver que existe uma fome muito grande de almas. Né? Existe uma fome muito grande por conhecer esse Deus que eles não conhecem. E aí eu queria contar um rápido testemunho. Né? Nós, como os irmãos bem sabem, passamos alguns anos na China. Tivemos contato. Depois de um ano achamos uma igreja. Depois de um ano procurando, achamos uma igreja para nos reunirmos. E a estratégia que o diabo utilizou, que foi muito mal sucedida, porque nós estamos aqui de pé, glória a Deus, estamos aqui servindo ao Senhor Jesus Cristo, era tentar fazer com que existisse um ambiente de acomodação, de materialismo, né? Muitas são as propostas, muitos são os lugares que você pode ir, e poucos são os lugares que você pode adorar a Deus, né? E graças a Deus nós encontramos ali, através de um amigo nosso, um local em que as pessoas se reuniam para louvar o Senhor. E tivemos um contato com um casal de missionários da Assembleia de Deus, do Estado do Espírito Santo. Eles eram um casal que cuidava da igreja, fazia parte da liderança da igreja. E eles contavam histórias para a gente, irmãos, incríveis. De pastores que tiveram que sair correndo da China, ou então eram presos. De pessoas que, em determinada hora da noite, sem esperar, receberam ligação do governo, dizendo que sabiam o que estava acontecendo, sabiam que eles eram, que se eles não parassem de fazer o que estavam fazendo, que era pregar o Evangelho, algo ia acontecer com a vida deles. Testemunhos de perseguição tremendo. O irmão Elton, né, que é um dos missionários evangélicos, né, ou da Assembleia de Deus, contou que certa vez ele contratou um serviço de internet para a casa dele. E a internet na China é muito, irmão, censurada. Não tem como acessar o YouTube, não tem como acessar o Google, não tem como acessar o Facebook. Você fica praticamente incomunicável com sua família no Brasil. Praticamente incomunicável. Você tem que usar algumas maneiras para se comunicar. E aí, ao contratar esse serviço de internet, apareceu um técnico de internet para fazer instalação, normalmente, né, como é feito em todos os países. E ele pediu um documento de identificação. Para o estrangeiro é o passaporte. Pegou o passaporte, olhou o passaporte, colocou no computador, ligou para o telefone. E tudo isso pareceu muito estranho ao missionário. Mas era só para instalar o serviço de internet? Por que está levando tanto tempo? Por que está demorando tanto? O que está acontecendo? E ele começou a ficar preocupado. Porque ele tinha envolvimento com missões. Ele pregava o Evangelho para as pessoas daquele local, para os chineses. E isso, para o governo chinês, não pode, não é permitido. Você que é estrangeiro lá, você pode cultuar a Deus, a Allah, seja a Buda, seja quem for. Agora o que você não pode é pregar o Evangelho. O que você não pode é fazer discípulos. Mas por incrível que pareça, quanto mais se persegue a igreja, aleluia, mais ela cresce. E aí ele chegou à seguinte conclusão, ele disse, não, isso deve estar acontecendo porque eu devo estar em alguma lista do governo. O meu passaporte deve estar em alguma lista para ter alguma restrição para que a minha comunicação seja afetada. E esse é só um pequeno exemplo de muitas outras coisas que os missionários, que os irmãos, que os pastores, eles
sofrem na China. Mas aqui em Portugal, irmãos, eu e você, nós temos a oportunidade, nós temos o privilégio e nós temos o dever de trazer o Evangelho, de pregar a palavra do Senhor. Porque quem convence, meus irmãos, é o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos, irmãos, a responsabilidade de ter uma vida avivada, de ter uma vida de oração, para que assim como Estevão, nós venhamos operar milagres, sinais e maravilhas através da atuação do Espírito Santo. Porque uma coisa é certa, meus irmãos, a gente quando fala de missões, a gente quando fala de pregar o Evangelho na Europa, a gente escuta muito, irmão, mas é difícil, o campo é difícil, as pessoas são difíceis. Eu digo uma coisa para você, meus irmãos. Basta um crente avivado, basta um crente que vive no azeite e no fogo de Deus, estar alinhado com o Espírito Santo. Basta um crente fazer uma oração sobre o enfermo aqui em Vila Real. Aleluia. Fazer uma oração sobre o cadeirante. Ir no hospital, fazer uma oração e alguém se levantar para essa igreja ficar cheia. Para fazer uma fila para entrar nessa igreja. Tu crê, irmão Jonas? Basta um crente, aleluia, avivado, que ora, que busca, que se ajoelha diante do Senhor. Basta haver alguém que carregue, assim como Estevão, esse poder sobrenatural para as multidões virem. Porque multidão, porque crente, porque ovelha, porque peixe, ele vem a partir da pregação do Evangelho e através da demonstração de sinais. E aí, essa responsabilidade é minha e sua, meus irmãos. Assim como os apóstolos pregaram e realizaram milagres através do Espírito Santo, assim como Estevão pregava e realizava sinais, uma oração sua e uma oração minha pode fazer com que o sobrenatural aconteça. Quem crê nisso? Glória a Deus. Aleluia. Quem crê? Meus irmãos, em nossas mãos nós temos o poder de orar e o sobrenatural acontecer. Em nossas mãos nós temos o poder de orar e o enfermo ser curado. Nós temos o poder de pregar e o coração daquele que nos ouve se encher. Aleluia. Se inflamar. Glória a Deus. Assim como aconteceu com os discípulos a caminho de Emaús. Então, meus irmãos, eu tenho certeza que Deus tem um plano para mim e para você. Eu tenho certeza que o Senhor trouxe você aqui para Portugal, apesar de todas as dificuldades do mundo, apesar das dificuldades do clima, de adaptação, de emprego, de arrendamento, mas o Senhor trouxe você aqui com um propósito de ser luz, de ser sal, de pregar, de realizar milagres, sinais e maravilhas. Assim eu creio. Basta que cada um de nós dobremos o nosso joelho diante do Senhor e busquemos esse avivamento, para que Portugal e Vila Real venham saber que só existe um Deus. Aleluia. Esse Deus que tem boca e fala. Esse Deus que tem olhos e vê. Esse Deus que foi crucificado, mas que ressuscitou. Esse Deus que não pode ser feito com mãos humanas. Nós temos essa responsabilidade. Então, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, era essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Irmãos,
busquemos intensamente esse avivamento, porque aí sim as multidões virão. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Certeza que todos nós somos edificados com essa mensagem nesta noite. E o Senhor está nos abençoando grandemente. Foi maravilhosa essa noite. Eu gostaria de convidar então agora o irmão Jonas, o diácono Jonas estará passando, estará fazendo uma oração e estaremos então fazendo o encerramento. Após essa oração, já estamos despedidos. Então, em nome de Jesus, agradeço a presença de todos os irmãos. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Convido assim a toda a igreja a se pôr de pé. Palavra maravilhosa, meu irmão, desde a escola dominical até a ministração da palavra do nosso irmão Ícaro. Aprendi muito. Glória a Deus. A história de Estevão, uma história muito linda. Glória a Deus. E ali estava também aquele jovem Saulo, onde foi despejado ali a roupa daquele Martim, o primeiro Martim. Saulo, que tinha ali o poder dos príncipes em suas mãos, podia ter evitado, mas foi conivente com aquela morte daquele homem. E mais na frente, como pregou o nosso irmão aqui, Ícaro, ele veio com o coração cerrado, com a mente certa do que ele ia fazer com todos aqueles cristãos. Mas no meio do caminho ele teve um encontro, o encontro foi com Jesus. Ele teve ali um encontro onde ele se converteu. Glória a Deus. Você veja o trabalhar de Deus na vida da sua igreja. Pode perseguir, pode fazer o que for. Quando ele começa a perseguir a igreja, ou ele se converte, ou ele morre. Glória a Deus. Porque Deus é fiel na vida daqueles que eles amam. Glória a Deus. Vamos assim orar para encerrarmos esse culto tão maravilhoso que eu já venho recebendo desde o começo, que desde falando para cada um de nós. Amém? Oremos. Senhor maravilhoso Deus, mais uma vez eu te agradeço, Senhor Jesus, por essa palavra que o Senhor tem dado aos teus servos para trazer nossos corações, Senhor. Te agradeço por mais esse culto maravilhoso em teu nome, meu Deus. Tu vem falando a cada um de nós que a gente venha cada dia mais buscar avivamento da tua parte, Senhor Jesus, que a gente venha cada vez mais buscar o conhecimento da palavra, mas sim também buscar o avivamento do Espírito Santo, meu Deus, para quando a perseguição vir, Senhor, para quando a dificuldade vir, Senhor Jesus, a gente venha passar, Senhor, meu Deus, a dificuldade, e que não venhamos, meu Deus, baixar a cabeça para ela, Senhor, meu Deus, e continuamos assim fazendo a tua obra, Senhor Jesus. Meu Deus, o Senhor disse essa noite, usando a boca do teu servo, Senhor, meu Deus, cada vez mais que a igreja é batida, cada vez mais que a igreja é amassada, ela cresce, Senhor Jesus. Isso vem dizendo, é cada vez mais que bate no crente, ele assim cresce espiritualmente, Senhor meu Deus. Ó Senhor Jesus, mais uma vez eu te agradeço pelas nossas vidas, Senhor meu Deus. Nos leve em paz para os nossos lares, Senhor Jesus. Nos dê um resto de semana maravilhoso, meu Deus. E que a gente esteja aqui domingo para te engrandecer. Ó Senhor Jesus, te agradeço por tudo, meu Deus. Amém e amém. Paz, Senhor, irmãos. Os irmãos estão despedidos, então acompanhem. O irmão Jonas já despediu. Eu vou cantar só um louvor alusivo, mas os irmãos têm a liberdade de ir para os seus lares, alusivo ao que tudo que foi pregado hoje, amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus, louvado e exaltado teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus.
Eis que vejo os céus abertos, o esposo está chegando, rodeado por seus anjos, revestido de esplendor. Nunca vi tanta beleza. Ele vem ao meu encontro. Minhas vestes estão brancas e o azeite transbordando. Estou pronto para subir. Este mundo deixarei. Eu já tenho um novo corpo. Posso ver Jerusalém. Eis que vejo os céus abertos, o esposo está chegando, rodeado por seus anjos, revestido de esplendor. Nunca vi tanta beleza. Ele vem ao meu encontro. Minhas vestes estão brancas, o azeite transbordando. Estou pronto para subir. Este mundo deixarei. Eu já tenho um novo corpo. Posso ver Jerusalém. Eis que vejo os céus abertos, o esposo está chegando, rodeado por seus anjos, revestido de esplendor. Nunca vi tanta beleza. Ele vem ao meu encontro. Minhas vestes estão brancas, o azeite transbordando. Estou pronto para subir. Este mundo deixarei. Eu já tenho um novo corpo. Posso ver Jerusalém. Estou pronto para subir. Este mundo deixarei. Eu já tenho um novo corpo. Posso ver Jerusalém. Vejo os céus abertos. Obrigada pela oportunidade, pelos irmãos que ficaram. Deus os abençoe. Obrigada, irmão Jonathan. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me acercarei de ti. Minha alma te anela e tem sede.